Olá pessoal, sejam bem-vindos, que bom que estamos recomeçando essa aula especial aqui para a turma de 9º ano. Mais uma vez, bem-vindos aqui, professor Alan, e a gente vai recomeçar dando sequência às nossas aulas de redação. E para esta aula, lembrando a vocês que essa aula é uma versão da aula que eu fiz lá pelo Meet, tá? Então quem acompanhou as aulas pelo Meet e quiserem acompanhar novamente, claro que estará à disposição, mas sobretudo é para as pessoas que não tiveram como acompanhar a aula ao vivo lá pelo Meet. E aí nós vamos trabalhar com esse gênero textual, tá bom? Nós vamos falar de crônica. Lá no grupo da turma de vocês eu postei um texto que é uma crônica e eu peço que vocês possam ler, porque na próxima aula a gente vai trabalhar com esse texto, tá? Então a gente vai fazer algumas considerações aqui sobre o gênero crônica para que nós possamos lembrar algumas informações e, claro, trazer informações novas para vocês, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos, vejam só, algumas características do texto considerado crônica. Lembrando a vocês que crônica é um tipo de texto bastante antigo. Há relatos de que desde a antiguidade já se fazia crônica, muito embora eu preciso lembrar para vocês que a crônica moderna, a crônica que se escreve nos tempos atuais, ela não é, claro, muito parecida com a crônica dos tempos antigos, porque as coisas mudam, né? E a própria estrutura, a linguagem, os veículos de comunicação, todos esses aspectos foram importantes para que a crônica mudasse ao longo do tempo. Mas o que é muito importante lembrar é que a crônica, vamos lá, ela mistura tanto a linguagem jornalística quanto a linguagem literária. Ou seja, quando o cronista, que é a pessoa que escreve crônica, vai pôr no papel, quando eu digo no papel assim, vai escrever, porque ele pode muito bem apenas digitar, ele vai se preocupar que o seu texto, olha só, aborde tanto questões da realidade, quanto questões, vamos dizer assim, mais figuradas. Quer dizer o quê? Que quando eu digo que a linguagem da crônica ela é jornalística, é porque a crônica se baseia em fato real, ou seja, o cronista se preocupa qual é o assunto que ele vai abordar, e tem que ser um tema de relevância, seja uma relevância, vamos dizer assim, internacional, ou seja até mesmo um tema que só tenha relevância para a pessoa, para o indivíduo. O importante é que a crônica precisa partir de um fato real. Então, por isso que ela é também jornalística, porque o jornalismo, evidentemente, como sabemos, trabalha com os fatos concretos. E a crônica ela é literária, porque, vejam só, o cronista pode usar a linguagem figurada. Aí vocês vão lembrar da aula de língua portuguesa, que quando eu estou falando de linguagem figurada, eu estou falando de conotação, que é exatamente quando a crônica, quando a linguagem conotativa, ela usa expressões que não estão no sentido real, no sentido concreto, tá? E a literatura, ela faz muito isso, e por isso que a crônica, ela mistura linguagem jornalística com linguagem literária. Quer ver só uma coisa? Olha o exemplo aqui. Essa frase que está aqui é o título da crônica que está lá no grupo de vocês, que é a crônica que a gente vai trabalhar nas próximas semanas. 80 tiros de fuzil mataram a poesia. Essa crônica é uma crônica muito tocante, comovente. Ela foi escrita no ano passado. Na próxima aula eu vou falar mais dela, tá? Mas o que eu quero que você atente para uma coisa: 80 tiros de fuzil. Vejam só uma coisa: 80 tiros é algo físico, correto? Tiros é algo físico. Mataram a poesia. Poesia é algo abstrato. Não se pode ver a poesia, não se pode tocar a poesia. E olha só o que foi dito, que os tiros mataram a poesia. Ou seja, algo físico que matou algo abstrato. Se a gente for pensar assim, na vida real, isso é improvável. Não tem como um tiro matar a poesia, porque poesia não existe enquanto algo concreto, algo físico. E é por isso que nesse caso aqui, nós temos uma figura de linguagem chamada de personificação.
que também é chamada de prosopopeia, tá bom? Então vocês vão lembrar que isso é linguagem conotativa. As palavras não estão no sentido real. E conforme a gente vai ler no texto que eu postei no grupo de vocês, na verdade, nesse texto, poesia não é poesia, mas sim uma pessoa, é um cidadão com nome, que inclusive está lá no texto, e a gente vai refletir sobre isso na próxima aula, tá? Então, primeira informação, e é muito importante lembrar, a crônica mistura linguagem jornalística, porque se baseia em fatos concretos, e também linguagem literária, porque o autor da crônica pode muito bem usar a linguagem conotativa, a linguagem figurada. Outra informação muito importante da crônica, ela propõe reflexões sobre assuntos do cotidiano. Isso é fundamental, tá? Qualquer assunto pode ser assunto de crônica. Não existe um assunto mais nobre ou menos nobre que possa ser abordado em uma crônica. Todo assunto é importante, todo assunto é relevante para o cronista, tá? E a grande função do cronista não é resolver problema. Diferentemente, por exemplo, da dissertação, em que você escreve uma dissertação e ao final você tem que propor a resolução de um problema para a sociedade, a crônica não tem esse interesse. A crônica, o principal interesse dela é esse aqui: propor reflexões sobre assuntos do cotidiano. Outra coisa, ela aborda um tema, um assunto, tá? Ou seja, o cronista, ele vai enfocar, ele vai enfatizar um determinado assunto. Que assunto? Qualquer assunto, desde que o cronista julgue que aquele assunto ele é importante. Quem é que vai dizer que o assunto é mais ou menos importante? É o próprio autor, tá? E o autor, o cronista, ele não precisa se preocupar se aquele seu texto vai agradar as pessoas, porque a grande intenção do cronista, lembra vocês mais uma vez, é refletir sobre um determinado assunto. E às vezes, gente, o cronista, ele prefere abordar um determinado assunto, um assunto menos grandioso, digamos assim, um assunto mais corriqueiro, mais simples, porque são esses assuntos que às vezes passam batido dos grandes noticiários. São pessoas, são realidades, são situações que não são enfatizadas pela televisão, pelos grandes jornais, pelas grandes revistas, nos programas de debate, e aí vem o cronista e dá uma luz para aquele determinado assunto. Então é como se ele também tivesse essa nobreza de tornar algo que não é tão importante em algo importante. Então essa é a principal função do cronista, fazer com que o seu leitor reflita sobre aquele determinado assunto. Outra coisa importante a lembrar é que a crônica, ela permite algo, por exemplo, que a dissertação não permite. Vocês lembram que a dissertação proíbe que se use linguagem falada, do tipo, veja bem, na minha opinião, eu acho, e aí, essas expressões, elas são expressões da fala, tá? Porque, como a gente sabe, a língua falada, ela tem um jeito próprio de ser, e a língua escrita outro. Claro que é a mesma língua, evidentemente que a língua portuguesa tem a versão escrita, só que eu estou dizendo que a língua escrita, ela é muito mais cheia de regras, a gramática ela é muito mais incisiva sobre a língua escrita, enquanto que a forma falada da nossa língua, ela não é muito mais despojada, ela não é muito mais informal. Pois é, então a crônica ela não proíbe, olha que maravilha, olha que interessante, o cronista ele é livre. O que o cronista está proibido apenas é de fazer ofensas, é claro, de usar expressões de baixo calão, mas é claro que ninguém vai fazer isso, mesmo numa crônica, que é um tipo de texto um pouco mais liberal, vamos dizer assim, nesse sentido. Então, a crônica, ela aceita tanto a linguagem formal quanto a linguagem informal, tá? Basta que o cronista escolha a sua forma de ser, o seu jeito de escrever, porque cada um deles tem o seu estilo próprio, tá bom? Então, como eu disse a vocês, essa aula aqui, ela foi uma recapitulação de algumas informações da nossa aula pelo Nietzsche. E é claro que, como eu sempre digo, estou à disposição de vocês para interação, para pergunta, para comentário lá no grupo do WhatsApp.
a gente vai estar à disposição para que nós possamos construir esse retorno de uma forma saudável e o mais eficaz possível, tá bom? Mais uma vez eu lembro, leiam um texto que eu postei no grupo de vocês para que nós possamos na próxima aula dar sequência nesse mesmo assunto com esse mesmo texto. Muito obrigado a todos, aqui professor Alan Farias, aula de redação para o 9º ano, até a próxima!